Boa noite a todos. Ah, ele falou um pouco das minhas atividades, eu preciso só colocar o seguinte. Quando eu cheguei em Recife, estou lá há 14 anos, eu notei um fenômeno, porque o pernambucano e o nordestino em geral têm uma cultura bastante específica, com várias distinções. Eu notei que às vezes eu falava e as pessoas ficavam se perguntando quem é esse aí. Porque eles sabiam que eu não era de lá, mas não conseguiam identificar de onde eu era. Então eu resolvi colocar nos slides, abaixo do título, esse aqui não tem, mas em geral eu uso uma frase para eliminar esse tipo de dúvida. Mineiro por nascimento, paulista por necessidade, pernambucano por opção. Aí eles ficavam todos felizes, né? Só que eles perguntavam, como você vem para cá? Em geral, nós é que vamos para lá. E eu disse, não. Eu descobri que a felicidade estava no Nordeste, eu vim para o Nordeste. Então, é só esse complemento. Eu vivi realmente 35 anos em São Paulo, dos 20 aos 55. Agora já declarei a minha idade, não é? Muito bem. Esse tema aí foi escolhido pela casa. Não sei por quê. Talvez porque tenham gostado do assunto, independentemente de como ele vai ser desenvolvido. E ele nasceu de um pedido do pessoal do sertão pernambucano. Nós temos uma atividade em Pernambuco que a cada 2 meses nós vamos para o interior junto com a equipe, num projeto chamado Projeto Vagalume, pessoas independentes, não tem ligação com nada, são só espíritas, e fazem um trabalho de estímulo para o espiritismo nessas regiões onde a doutrina ainda é muito incipiente, mas está crescendo bastante. Por exemplo, muitos grupos espíritas surgem em casas, através de alguém que conheceu na capital e resolveu estudar e convidou alguém, que convidou alguém e formaram um grupo em casa. Como a maioria dos grupos espíritas na época de Kardec surgiram da mesma maneira. Então, nosso trabalho é estimular para que eles continuem e, quando for oportuno, fundem um centro espírita. Ok? Então, e quando nós vamos para lá, cada 2 meses, nós programamos junto com eles 5, 6, 7 palestras em locais diferentes e eles escolhem os temas. Então, este aí foi um dos que pediram. Quando pediram, eu não entendia por quê. O que eles querem, né? Às vezes, o que motiva as pessoas a gente não sabe. Portanto, cabe apenas tentarem entender um pouco do assunto e apresentar e discutir, né? E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós somos poucos, portanto, nós podemos fazer uma coisa mais dialogada e menos no estilo monólogo. Okay? Fiquem à vontade. Se quiserem interromper por qualquer situação, dúvida ou afirmação, não se incomode, não atrapalha, mesmo porque o slide me segura. Ok? Vamos lá, eu vou começar perguntando, qual é o modelo de amor que nós mais admiramos?
e que muitas vezes consideramos o amor mais o amor de mãe, né? Por que de mãe? É incondicional. E todo amor é o verdadeiro amor? Quer dizer que o homem nunca vai chegar no verdadeiro amor. Estamos perdidos? Ou teremos que renascer no corpo feminino para descobrir? Bem, o amor incondicional pode ser praticado por alguém que tem baixa estima, que não gosta de si mesmo, que não se ama. E a mãe pode estar nessa situação? Sim? Não? Racionalmente. Claro que sim. Ser humano é ser humano, não é? De repente você pode entrar num estágio de depressão, num estágio de contestação, num estágio de desânimo, de decepção, né? Bem, então vamos ver o que é que nós podemos acrescentar aí, trabalhando o assunto. Há um questionamento filosófico que vem de tempos que não sabemos quando, que é este aí: quem sou eu? Quando se pergunta quem sou eu, não se pergunta pela identidade. Porque se perguntasse pela identidade, eu saberia quem sou eu. Eu sou José, sou João, Maria e assim por diante. Meu número de CPF é tal, minha carteira de identidade tem um registro geral tal, não é? A identidade é mais tranquilo para você revelar. Mas não é tão tranquilo saber quem você de fato é. Principalmente do ponto de vista filosófico, que tenta entender o ser humano na sua essência. Esse ser complexo que nós somos, capazes de amar e odiar, de perdoar e acusar, de tantas outras complexas situações, não é? Mas é um ponto de partida. A essa questão nós poderíamos aduzir outras duas. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Que são também questionamentos filosóficos que preocupam a filosofia desde tempos antes até da Grécia. Bem, para você responder quem você é, você precisa ter algum tipo de conhecimento que possa abranger a questão numa dimensão maior, não é? Hoje, com o conhecimento espírita, nós temos uma noção que amplia esta questão. Embora não responda a tudo, porque quando você, pelo espiritismo, entra em detalhes de vidas, você tem uma possibilidade de compreender que você já teve outras existências físicas, que você já esteve no mundo espiritual inúmeras vezes, não é? Que o mundo espiritual tem uma constituição X, mas você não responde sobre a sua trajetória. Porque se você tem ideia de um ser que é e que preexistiu a essa vida atual e que vai sobreviver ao corpo físico, você não tem noções exatas do que você fez nas outras vidas, do que você fez enquanto estava no mundo espiritual e nem do que você de fato fará.
Então, você responde parcialmente a essa questão sobre você. Mas já é a resposta mais ampla do que no passado, onde essa dimensão do ser não era considerada como hoje o Espiritismo nos mostra. Perfeito? Então, essa questão é uma primeira questão que você precisa ter algum tipo de resposta para poder desenvolver uma prática de sentimentos que tenha um sentido firme. E que no Espiritismo nós diríamos que deveria ser acompanhado de um processo racional, um processo de conhecimento amparado na racionalidade, ou seja, capaz de dar explicações coerentes, lógicas e tanto mais próximas da verdade quanto possível. Okay? Talvez a gente possa até chegar num momento destes. E nós podemos, de partida, dizer: todo ser humano ama a si mesmo. Isso seria uma garantia? Seria uma garantia? Teria conexão com a lógica e a verdade afirmar que todo ser humano ama a si mesmo? Não. Tem certeza? Olha que quem responder assim, estiver errado, eu vou tomar o livro sorteado. E aí o Arnaldo vai sortear para outro. Eu perguntei em algum momento para uma plateia o seguinte: tem aqui alguém que possa dizer que não tem alma? O que é que vocês acham que eles responderam? O que acha que responderiam vocês? Tem alguém aqui que tenha dúvida de que tem alma? Não. Afirmativo? Convicto? Pois só eu, então, digo para vocês que não tenho alma? Só eu? E afirmo que vocês não têm alma? E afirmo isso com base no Espiritismo? Só eu? Então, quem é espírito não tem alma. Quem é corpo, tem alma. Como se dizia no passado. Eu tenho uma alma evoluída, ou tenho uma alma atrasada. Veja que coisa curiosa, né? Com base no Espiritismo, eu posso lhe dizer: você não é um ser com alma. Você é uma alma com corpo. Parece simples, mas inverte toda a questão. Não é o corpo que possui a alma, é a alma que possui o corpo. Então, eu posso dizer: não, eu não tenho alma, eu tenho corpo, porque eu sou a alma. Muda bastante a questão. Porque quando você inverte, você tem que começar a repensar o seu ponto de vista. Eu vou usar esse mesmo argumento para dizer, taxativamente e contra a maioria que respondeu, que todo ser humano ama a si mesmo. Qual é o ponto essencial colocado por Santo Agostinho nas leis morais em relação ao ser humano na busca da perfeição? O que é que ele vai afirmar?
e que depois Leon Denis utilizou para criar uma frase extraordinária. Ele vai afirmar que o egoísmo é o pai de todos os vícios. Tudo nasce no egoísmo. Leon vai ler disso para dizer: saber é o supremo bem. Males surgem da ignorância. Então, se nem todo ser ama a si mesmo, como se explica que Jesus tenha ensinado aquela célebre frase: ama ao teu próximo como a ti mesmo? Ele parte do quê? Do pressuposto de que o sujeito se ama. E o sujeito egoístico, egóico, ele é egóico porque ele se ama. O egoísmo é a fonte dessa busca de centralidade. Eu sou o centro do mundo e tudo tem que girar ao meu redor. Ora, uma vez que Jesus constata isto, e talvez ele não constate, mas ele tenha certeza por ser um espírito avançado, ele usa da expressão: você vai amar tanto o outro quando dedicar a ele o mesmo amor que dedica a você. Por isso ele vai: ama o teu próximo como você ama a você mesmo. Então, com base nisso, eu estou errado? Está vendo como a gente convence com poucas palavras? Mas vocês não devem acreditar tão facilmente assim. Usem do poder do questionamento, porque só assim chegarão numa resposta. Meus alunos na universidade, eles tinham uma capacidade de persuasão, ou seja, eu colocava uma questão e eles me perguntavam: como o senhor quer que nós respondamos? Olha só, eles queriam que eu desse uma resposta para que eles usassem essa resposta. E eu, então, habilmente, experientemente, dizia para ele: não, eu quero que responda como você acha que deve responder. Não como eu respondo, porque quando eu respondo, eu me satisfaço. Mas eu não consigo satisfazer o outro, nenhum de vocês, com a minha resposta. Sabe por quê? Quando eu elaboro, consigo alcançar a minha resposta, eu passei por um período de busca de conhecimento e de questionamento interno que vai me satisfazer. Você vai passar por outros questionamentos de busca. Eu posso lhe dizer que eu garanto que a sua resposta tem que ser dada em cima do conhecimento aplicado. Agora, como você interpreta é a sua maneira, não a minha. Tá? E no Espiritismo isso tem uma validade impressionante. Por quê? O Espiritismo ensina isto. Quer que você construa a sua identidade, o seu caminho, de acordo com as condições que você possui para a construção. Você é um ser cultural, você é um ser que tem X experiências, você tem interesse por conta de estar em busca disto. Então, eles não são os meus não são os seus. Com isto, a construção tem que ter
o selo da sua identidade. No, você, se você der uma resposta e depois descobrir incompleta ou equivocada, você aprendeu. Exercitando, conversando, trocando ideias, ouvindo. Só que o espelho que nós temos é enganoso, né? O espelho que nós temos, ele nos engana. Nós temos dificuldade em encontrar o verdadeiro espelho, que é aquele do conhecer-se a si mesmo. Porque esse espelho que a gente usa, as mulheres se embelezam na frente dele. Claro. Certo. Espelho, espelho meu, alguém melhor do que eu. Então, esse é um espelho simbólico, não é aquele... Isso. Tá bom, muito bom. Né? Muito bom, porque o espelho que a gente conhece, esse espelho com aço por trás, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Esse espelho por trás, ele serve para reconhecer se nós estamos feio ou bonito, gordo ou magro, alto ou baixo. Não é isso? Sim, claro. Por isso que eu digo que você está falando de um espelho simbólico. Essa você não precisa do espelho, você senta na cama e faça como Santo Agostinho. Obrigado. Vamos lá. Nós somos seres instintivos. Nós somos seres corpo, nós somos seres materiais e, portanto, temos instintos que funcionam independentemente da nossa vontade e que, segundo Emmanuel, continuam sendo muito importantes em muitas situações. Você tem um instinto da conservação, você tem um instinto da reprodução, você tem um instinto da preservação, não é? Você tem vários instintos, o que agem e que muitas vezes você chama de intuição. Não é? Se você está diante de uma situação de perigo, você reage, o corpo reage. Se você é surpreendido por um acontecimento qualquer, você tem uma reação imediata instintiva. Não é? Então, a questão do amor precisa ser considerada também em relação à questão daquilo que você de fato é. E aí nós temos, portanto, a questão da afirmação de Jesus. Amar ao próximo como amar a si mesmo, como ama a si mesmo, não é? Então, dentro dessa construção lógica, nós vamos desenvolvendo um raciocínio capaz de chegarmos ao ponto final do amar a si mesmo, não do modo egoístico. Muito do que se atribui ao amor de mãe não é mais do que o instinto materno, que é inerente ao fato de ser portadora da capacidade de gerar filho, que vai ter parte do DNA dela e que vai preocupar desde o momento inicial da concepção e que vai se desdobrar ao longo da vida. Então, instintivamente, ela age de forma protetora. Mas todos nós sabemos que, muitas vezes, a proteção materna é ato deseducativo. Não é verdade, Arnaldo? Porque, aproveitando a questão da droga, que o Arnaldo está bem
experiente nisto, a mãe, muitas vezes, instintivamente, quer fazer por o filho algo que para ela é importante, mas que, ao invés de ajudar na prática, prejudica o filho. Não é? O filho passa por uma situação preocupante, de ligações com fenômenos como o da droga, e que ela, mãe, tem um instinto protetor, de proteger o filho, mas ceder a ele às suas exigências, quando o ideal seria ser contrário a essa sessão, para que o filho pudesse despertar para a realidade. Então, nós chamamos de amor materno, mas muitas vezes é o instinto que está conduzindo a proteger a prole. Ok? Muito bem, sigamos em frente. Autoestima. Hoje se trabalha muito em cima disso. Autoestima de um lado, baixa estima de outro. Não é? Então, disse que o sujeito precisa, para se amar de fato, buscar a aceitação do que é, do seu corpo, da sua realidade cultural, não é? Da sua luta no mundo para não cair na tentação daquilo que o mundo privilegia, não é? Imagina, eu vejo muitos homens e mulheres, talvez mais mulheres do que homens, por razões N, preocupados com o corpo físico, em todos os aspectos, para ficar mais bonita, para emagrecer, para, não é? Para uma série de coisas. Por quê? Porque nós vivemos, por um lado, se justifica pelo fato de vivermos num mundo altamente consumista. No mundo consumista, você se consome. Se não consome, você não é. Veja que coisa curiosa. Há uma teoria na área da comunicação social que diz que você hoje se reconhece a partir do reconhecimento externo. Se não te reconhece como tal, você não se reconhece. Então você passa a agir no sentido de fazer tudo o que for possível para ser reconhecido. Chama-se isto a um narcisismo moderno, que é diferente da lenda de Narciso, que chega à beira do rio, vê a sua imagem projetada e a vê tão linda que diz: não há ninguém mais lindo do que eu neste mundo. Sou tão lindo que não preciso viver. Esse afoga. Muito bem. Então, esse tipo de narcisismo foi invertido, porque num passado não muito distante, você buscava construir a sua identidade a partir dos planos que você fazia para isto. Eu quero estudar, eu quero me casar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero crescer. E isto tudo é que vai formar a sua identidade, que será reconhecida. Então, era uma construção feita de dentro para fora. No mundo consumista de hoje, ela é feita de fora para dentro. Ou seja, você precisa viver a roupa, usar a roupa, né, na moda, você precisa adquirir bens, não é? E não só adquirir bens,
mas também adquirir os melhores. Não é? Você, se puder, você vai ter o iPhone 10. Se não puder, você parte para o Samsung J7. Certo? Ok? Você vai comprar um carro, você prefere comprar o carro zero. E como a indústria em geral produz um bem hoje para que ele te esgote em pouco tempo, 3 meses depois que você retira o carro da concessionária, sentindo aquele cheirinho de novo, não é? Ele é velho. Por quê? Não porque você o esgotou usando, mas porque já está anunciado um novo que mudou o para-choque, que incorporou uma tecnologia tal e que o seu não tem. E você começa a sentir um certo enjoo dele porque você quer o mais novo. Porque a indústria trabalha, o marketing trabalha no sentido de te convencer que quando você possui o novo, você tem status. O sujeito, para o cargo, ele adquire um status. Eu sou ministro da cultura. É o cargo que transfere o status para o sujeito. Se ele deixar de ser ministro, ele não tem aquele status mais. Quem tem o status é o cargo. No caso do carro, quem tem o status é o carro. Porque se você tem um carro e de repente você consegue comprar qual? Um carro mais bonito, novo. Civic, não é? Um CR-V, é um SUV, não é? O seu amigo que tinha um carro melhor que o teu, passa a ter um carro pior que o teu. E você sai todo feliz. Percebe? Você se sente mais. Mas se ele trocar por um outro melhor e mais novo, você se sentirá menos. Se frustra. Porque tudo isso é programado, gente. Não é mentira, não. Tudo isso é programado. Um dia, o pessoal da Brastemp, da empresa que produz a Brastemp, estava reunido numa grande agência publicitária, discutindo uma campanha e como essa campanha deveria ser desenvolvida e lançada. E contrataram pessoas de ações sociais, colocaram numa sala, gravaram sem que eles, e entre eles, para fazer questionamentos. E nessa sala, alguém, em determinado momento, disse: mas isso não é uma Brastemp. E aqueles que estavam registrando, pegaram a sacada. Por quê? Porque quem tinha em casa uma Brastemp em 1960, tinha uma verdadeira, nunca era desfeita, passada para outro. Passava da avó para a mãe, da mãe para a filha, não é? Porque ela durava, ela tinha durabilidade. No momento que estão fazendo esse brainstorm, para chegar à conclusão, essa não é uma Brastemp, significa uma referência que ela produzir produtos. Só que descobriu que produzir produto para não acabar leva a empresa à falência.
Porque chega num momento em que ninguém quer comprar mais porque já tem. Não é só quem casa que vai comprar uma nova. Muito bem. Então, eles lançaram uma campanha que durou e ainda perdura, com o slogan: isto não é uma Brastemp. Ou seja, só Brastemp dura, embora seja mentirosa. Porque hoje, nenhuma dura, porque elas são produzidas para esgotar num certo tempo curto, para te levar a comprar uma outra. Num mundo de consumo, e nós estamos nele, você só se consome. Por isso que, quando vem alguém e cria uma situação de melhoria de poder aquisitivo por uma população que não era consumidora porque não tinha dinheiro, estabelece-se um boom no mercado. Entram no mercado X pessoas, milhões de pessoas, para consumir, e antes não consumia. Então, o mercado fica todo feliz e contente. Tá certo? Bom, então, a autoestima está muito ligada a isto. Porque muitos indivíduos sofrem por não poder acompanhar o consumo e o status do poder aquisitivo que leva a comprar certos produtos. Por exemplo, o europeu, ele reconhecia, mas ainda continua reconhecendo, o seu status social pelo relógio. Pelo relógio. Então, olhando o meu pobre relógio, mas não é um relógio de status, ele já saberá quem eu sou socialmente. E, portanto, definir que atenção ele pode me dar. Mas se eu tivesse com um Rolex, ele já me olharia com olhos bastante atentos. Não é mentira, não. É verdade, viu? É verdade. Então, veja, não podendo chegar a um ponto deste, em diversas situações, muitos não desenvolvem a autoestima. Autoestima é qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Como grande parte não desenvolve autoestima, se bate muito nisto no campo da psicologia. Muitos consultórios psicológicos, eles têm um trabalho de elevar o sujeito a um estado de autoestima tal que ele possa adquirir confiança para acreditar em si como ele é, e não como ele deveria se apresentar. Como isso é difícil, não é? Imagine você estar em casa com seu filho, que chega da escola e diz para você: o meu amigo tem um iPhone, eu quero um também. E você não pode comprar nem um J7. Como dói no coração das mamães, dos papais, não é? Agora, o que é que vai importar aí? Uma orientação educativa. Porque tem que se criar uma mentalidade, uma consciência de possibilidades e de valores. O que é que deve constituir valor de fato? É o ter e possuir ou é o ser e fazer? É uma discussão, não é verdade? Mas a realidade não perdoa muito isso. Muitos bullying surgem dessa situação. Imagine, eu estudei num colégio que a maioria das colegas, era filho de empresários, de bom poder aquisitivo. E eu era o pobre do lugar.
Então, eu não tinha como conversar com grande parte deles, porque a conversa deles era sobre assuntos que eu não tinha acesso. Não é assunto tema. É o seguinte, você vai passar as férias onde? Eles diriam, eu vou para Aspen esquiar, nos Estados Unidos. O outro dizia, eu vou para a Suíça esquiar. E eu? Eu vou para São João Nepomuceno, a minha cidade no interior de Minas Gerais. O que ela tem? Nada. Só tem família. Não tem nada. Então, veja, a conversa entre eles é feita sobre assuntos que eu não estou incluído, porque eu não tenho condições para isso. E não fui educado para isso, porque as condições financeiras são outras. Certo? Então, essa questão da autoestima se apresenta. A baixa estima, portanto, é hoje uma parte do grande flagelo. Não é só a droga que é o grande flagelo. Uma parte da estima baixa está incluída nessa situação. A baixa estima é o sentimento que se manifesta em pessoas inseguras, criticadas, indecisas, depressivas e que buscam sempre agradar outras pessoas. Por se sentirem fragilizadas, elas encontram no agrado ao outro, principalmente ao outro que pode reverter alguma coisa para ela, um modo de proceder. Um modo de preencher aquilo que ela admite que é uma inferioridade. Mas é uma inferioridade na medida em que é dito que é. Não que seja por natureza. Porque, naturalmente, todos os seres são iguais. E hoje são iguais em direitos e deveres. Oficialmente no mundo. Porém, no consenso social, uns são menos iguais. No consenso e na prática. Novamente, muitos dos bullying que acontecem são gerados por esse sentimento de baixa estima. Por quê? Se você já adquiriu uma postura corajosa, serena, qualquer um que queira te incluir num degrau mais baixo, terá de você uma resposta moral, que não aceita isso. Mas num meio em que a pessoa está fragilizada pela baixa estima, isto vai cair sobre ela como um peso, que pode levar a qualquer tipo de utilização de algo que preencha esse vazio que se cria, que pode ser qualquer coisa que piore a situação física e moral. Esse mesmo indivíduo da área da comunicação social, que chegou à conclusão do narcisismo, da inversão do narcisismo, de você hoje querer construir a sua identidade a partir daquilo que os outros dizem, esse mesmo estudioso tem uma informação. 40% quem compra, 40% de tudo aquilo que você adquire não são absolutamente necessários para o seu bem-estar físico e espiritual. Sabe o que significa isso? De cada 5 coisas que você compra, 2 não são necessárias. De fato, para a sua plenitude física e espiritual. Mas você compra para atender a imposição do consumo. Percebe?
Se você não comprasse, você não morreria, não ficaria doente, não deixaria de vir às horas, não deixaria de trabalhar, não deixaria de conversar. Nada. Você não ia para o hospital. E eu chego à conclusão que às vezes é mais do que 40%. Eu, às vezes, compro uma coisa e depois me pergunto, para que eu comprei isso? Né? Mas já comprei. Grande parte das vendas é feita por impulso. Por impulso. Você é um ser sitiado. O que é sitiar? Você tem um exército de consumo em torno de você. Você não tem para onde sair. Ou você consome, ou você consome. Não tem para onde sair. Aí, então, vem esses estados psicológicos terríveis, não é? Vamos acrescentar algumas coisinhas aí, ó. Falando de culturas, nós somos seres culturais. Herculano diz assim, se o centro espírita soubesse a importância do espiritismo, se tornaria uma grande revolução cultural no mundo. Porque ele está destinado a mudar cultura. Inclusive a cultura do amor, da felicidade. Tá certo? E como ele vai fazer isto? Com um elemento que ele coloca. Razão. Que é o grande elemento controlador dos sentimentos, das emoções. Vamos lá. Cultura do corpo. Qualquer diferença pode gerar sentimentos negativos. Qual o nosso modelo de corpo perfeito? Gisele Bündchen. Magra, loira, branca, né? Quando descobriram que isto aí era pouco, aí começaram a incluir outras magras pretas, negras. Ok? Por quê? O mundo cultural do consumo é o mundo do lucro. O capital não tem nação, não tem religião, não tem princípios morais, não tem nada. O capital tem um único objetivo. Qual é? O lucro. Só. Por isso é que não se discute ética com o capital. Porque se discutir, ele treme nas bases. Então não se discute. Se discute ética para praticar advocacia, política, conquanto, apesar de toda a discussão, ainda nós temos situações complicadas, né? Muito bem, então, cultura do corpo é um dos problemas culturais. Cultura do consumo, qualquer impossibilidade pode gerar insatisfação. Será que a criança não atendida vai desenvolver traumas que vão influenciar ao longo de sua vida? Com certeza, muitas vezes vai acontecer isto. Mas se você atender aos desejos dela sem condições para atender e sem condições para educar do ponto de vista moral, você também vai criar um outro trauma, que é a dívida. Você vai se endividar e não vai poder pagar. Você tem que escolher entre um e outro. Só que uma educação bem feita evita o trauma da criança. Essa que é a diferença. Cultura da beleza, o padrão estabelecido pode gerar frustração. Imagina uma mulher que tem 2, 3 filhos, o corpo muda. É da vida, da natureza. Muda. Não vai ser o mesmo. É lógico que algumas conseguem, por N esforços e por necessidade profissional, né,
conter-se e ficar magra. A ponto de uma delas, aos 50 e poucos anos, está dizendo hoje, numa revista, que usa fio dental do mais pequenininho. Como quem diz, eu tenho um corpo lindo. Né? Mas é natural que mude. É natural que o homem, depois de um certo tempo de casamento, fique barrigudo. É natural, mas também, às vezes, é um desleixo, né? Mas também porque o envelhecimento gera uma transformação corporal, que é inevitável. Só que a sociedade do consumo está te cobrando para você atender às exigências. Sabe por quê? Porque quanto mais você lutar contra o seu corpo, mais você vai comprar e gerar lucro. É por isso. Tá? Você não vai poder evitar de atender muitas coisas do consumo, mas você vai poder racionalizar o consumo. Okay? Quantas vezes você comprou meia dúzia de mamão papaya e só precisava de 2? Os outros ficam lá estragando. Banana. Isso coisinha simples, né? A menos que você faça como o Arnaldo. Ele compra uma parte para dar para os passarinhos que aparecem lá na casa dele. Então ele não perde nada, né? Não é? Então é bom ficar na casa dele, viu? Porque a gente acorda com o canto dos pássaros. Eles vêm todos comer, eles já sabem a hora e tal. Né? E, finalmente, aqui, cultura de saber. A ignorância pode desencadear o desencanto. Não é? Quando o saber de uma sociedade de consumo não é o conhecimento, mas é a informação. Você sabe pouco sobre muita coisa e nada sobre alguma coisa. Essa se integra nessa sociedade em que nós estamos inseridos. Portanto, agora nos cabe pensar na questão da confiança. Não é você, para pular um lugar desse aí, você precisa ter confiança, né? A maioria, inclusive, eu jamais tentaria. Jamais tentaria. Eu não viajaria de avião se ele não tivesse as portas fechadas. Bem, confiança é o ato de confiar na análise se um fato é ou não verdadeiro. Minha esposa, como profissional da área de recursos humanos, tem um dos itens que ela preserva e pesquisa, que é a confiança. Confiança no ambiente profissional é de fundamental importância e é a coisa mais difícil de conquistar. Vocês sabem disso, né? Então, uma das coisas que ela me ensinou é o seguinte: muitos profissionais não deixam a empresa, deixam o chefe, porque ela não tem confiança nele. E ele não tem confiança nela. E isto é um fato, não é? Porque confiança é fundamental, mas é alguma coisa que tem que ser construída ao longo de um tempo. O funcionário cansado do chefe sai da empresa. Pela empresa? Muitas vezes não, por causa do chefe. Ok? Nós podemos caminhar mais um pouquinho e falar do remorso, porque isso está muito bem assentado nos ensinamentos espíritas, né? O remorso é um sentimento experimentado por aqueles que acreditam que cometeram uma ação que infringe um código moral, pessoal ou não, que obedecem. Pois é. Mas o remorso é também destruidor, se ele passar do tempo.
É natural que, diante de uma situação em que você perceba que não agiu como queria, como deveria, há de vir um certo remorso. Mas o remorso permanente gera inércia. O sujeito premido por remorso não faz nada. Ele tende a se amarrar intimamente e corporalmente. E muitas vezes, numa sociedade de consumo, o remorso, embora não esteja explícito, está implícito, está ali presente, não é? Você comprou 4 mamão papai a mais, eles se estragaram e você pode ficar com remorso de ter feito uma coisa que não devia. Hã? Não, aí pode levar uma situação dessa. Pode, claro, pode levar. Eu tenho um livrinho que é o mais recente, não é o último não, é o mais recente, que é Arnaldo editor, que tem dos fatos ali narrados, é o suicídio de uma moça de 15 anos. E que foi premida por uma situação em que vários ingredientes estavam presentes, inclusive o remorso. Então, é claro, ele pode ser desencadeador de uma ação de fuga, de fugir da realidade e entrar pela porta do remorso, pelo ato. Dizem os espíritos que o suicídio gera um remorso. Quando a pessoa se descobre autora da própria morte e descobre que isto não era a pior coisa que ela podia fazer com ela mesma. Não é? Esse remorso costuma perdurar muito tempo. E no tempo em que ele perdura, o sujeito está contido, está inerte, não age. Quando esse remorso se libera, ele começa a buscar caminhos novos. Então, é natural ter remorsos. Não é natural alimentar permanentemente o remorso. Porque ele é um dos ingredientes da baixa estima. Arrependimento. O arrependimento leva a uma dor genuína pelo sofrimento causado a alguém e culmina em uma mudança de atitude para não voltar a cometer esse mesmo erro. Então, diferentemente do remorso, o arrependimento é o start, o início de uma mudança de atitude. Mas o arrependimento e o remorso estão ligados a um elemento fundamental no conhecimento espírita. Qual seria? Ganha um livrinho, Doca e o menino, quem responder certo. O Arnaldo garante. Mas como vocês não vão responder, diluei eu. É o livre-arbítrio. Você sabia que a liberdade é um dos elementos mais importantes do ensinamento espírita? Porque ele gera a ação, que por consequência tem uma reação para todos. Liberdade, capacidade de decidir. Capacidade de decidir. Só para repetir o que eu tenho dito em outros lugares. Muito se desenvolveu entre nós a ideia de que a liberdade só pode existir se há responsabilidade. Mas o Espiritismo ensina o contrário. A responsabilidade nasce da possibilidade de exercer a liberdade. Se você não realiza, não experimenta, não vive, você não sabe dizer se aquilo lhe convém ou não.
Você pode ter informações. Olha, está apimentado, hein? Ou como diria o baiano, está quente. Né? E optar por colocar na boca ou não. É o teu livre-arbítrio. Uma vez que você decide colocar e sai correndo pedindo água, você nunca mais vai colocar. Ganhou responsabilidade. Perfeito? Então, veja bem, são coisas fundamentais para que você descubra como se amar. Muitas coisas você já viveu em vidas passadas e inconscientemente aquilo está presente na sua memória espiritual e, muitas vezes, vazando para a memória física. E você não precisa repetir. Outras vezes você não tem essa lembrança, é levada a agir. E aí, na ação, você descobre. Tá? Claro. Pode, é decisão sua. Você não vai mais. Ou não usa nem a primeira vez, ou não usará da primeira vez em diante. Conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A discussão está em o que é a verdade. Esse é o ponto central. Mas, sem conhecimento dela, você não consegue alcançar a plenitude do amor. Portanto, conhecer é o quê? Racionalidade. Deus fala conosco através de quê? Ele fala diretamente conosco? O Deus Espírita, não. Ele fala através das suas leis. As leis são uma espécie de voz de Deus. Se você quiser saber alguma coisa a respeito do que pode e não pode fazer, consulte as leis da natureza, ou as leis morais do livro dos Espíritos, e tome uma decisão que lhe for conveniente. Mas esse conhecimento, essa racionalidade, essa razão é que vai lhe conduzir em busca da resposta verdadeira, suficiente. Esta advém das suas decisões e das suas ações posteriores. E vem em retorno. Se estiver quente demais o seu bolinho, meu Deus do céu, nem a água vai solucionar. E você nunca mais esquecerá disso. Então, liberdade, conheça-te a ti mesmo, preceito socrático. Liberdade, a capacidade de ir em busca das soluções dos seus inúmeros enigmas e de responder a eles. Consciência é um pensamento íntimo. Preceito espírita, está no livro dos Espíritos isso aí. A consciência é um pensamento íntimo. Mas é também a capacidade de você conhecer e reconhecer alguma coisa. A capacidade de você compreender. Você, quando compreende, adquire consciência sobre aquilo que está lhe desafiando. Então, uma vez que você adquire a compreensão, se torna um ingrediente da consciência. Por isso que Kardec, através dos Espíritos, insiste. A consciência está inscrita no ser humano, no ser espiritual. Está inscrita nele, carecendo de ser desenvolvida. A consciência da existência de um ente superior está ali presente. Mas isto só vai ser desenvolvido através da prática pela reencarnação. Por isso que reencarnar é preciso.
consciência, compreensão da vida e da natureza. E do fim onde nós chegamos. Ok, minha gente? Muito obrigado. Até. Claro, sem dúvida. Vamos, então, de forma espontânea, expressar os nossos sentimentos de gratidão àqueles espíritos que nos acompanharam até aqui, a nós todos, aqueles espíritos que, tendo a responsabilidade espiritual por essa doutrina, nos inspiram, aqueles espíritos que, deixando suas grandes missões, vieram um dia acrescentar esses conhecimentos à nossa doutrina e fazer com que ela pudesse ser bebida por todas as pessoas interessadas. A nossa gratidão a Deus por tudo o que somos e o que viremos a ser. Que assim seja.